Boa noite, a paz do Senhor, espero que esteja bem. Leitura da palavra, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Bom, por vezes ouvimos falar de pecados, mas às vezes de uma forma genérica. Apenas as pessoas falam para nós: fuja do pecado, saia do pecado, mas elas não dão nomes aos pecados. Na minha trajetória, ter o nome dos pecados, saber aonde eu estava pecando, saber onde eu estava errando, foi bom para mim poder ter um processo de libertação e um processo de transformação muito mais eficiente. Afinal, só podemos aplicar cura quando nós sabemos qual é a causa, qual é a doença e como podemos combatê-la. Então, quando Deus coloca em nosso coração um sentimento, uma palavra, coloca em nós uma inspiração para que a gente abandone certo pecado e a gente não dá atenção, por vezes o Senhor enviará pessoas para nos abordar, pessoas para nos exortar, para nos confrontar. E quando Deus fizer isso, antes de você ficar aborrecido ou aborrecida, entristecido ou entristecida com aquela pessoa que veio te abordar, antes pare, reflita e pense que o maior aborrecimento que você está causando é com o Senhor, é para o Senhor e também com você. Afinal, você pega contra Deus e você peca contra pessoas e no final você está se autodestruindo, que aí você está pecando contra o seu próprio corpo. Então, quando nós recebemos uma palavra de exortação e de confronto, temos que parar para meditar. É triste quando alguém vem e nos aborda, é triste quando alguém vem e nos confronta. Mas, em meio a essa tristeza, também há um motivo para se alegrar. Porque se o Senhor enviou um filho ou uma filha, um servo ou uma serva, para falar contigo, é porque ele quer o seu melhor, quer o seu arrependimento, quer te perdoar e quer transformar você e te libertar desse pecado. Então, o mais importante em meio a tantos pecados que nós cometemos ao longo da vida é pararmos para analisar, é pararmos para meditar e lutar para nos livrar desses pecados. Então, temos que ter uma ampla vontade de transformação, temos que ter um amplo desejo de agradar ao Senhor e fugir dos pecados e poder nos libertar e poder ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Pensamos, façamos um desenho em nossa cabeça. Quando nós pegamos alguma doença ou temos alguma doença, nós lutamos, nós buscamos para saber qual é o motivo dessa doença, aonde ela está, para que da melhor maneira possível nós possamos tratar e sermos curados dela. O pecado é a mesma coisa, é uma doença na alma, é uma doença que está nos destruindo, é uma doença que nos levará ao inferno. Afinal, está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos constantemente, além de causarmos um afastamento do Senhor de nós, nós também começamos a morrer, começando espiritualmente, até que nós venhamos a morrer fisicamente. Então, dê atenção para aquilo que te leva a cair, dê atenção àquilo que te leva a pecar e fuja disso. Mas veja, antes que você se sinta fraco e não vai conseguir, você se sinta fraca e não vai conseguir se libertar desse pecado, veja o que Paulo diz no versículo 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Se alguns eram, eles deixaram de ser. Logo conseguiram se libertar através da oração, da santificação e por deixar o Espírito Santo trabalhar em seus corações e serem transformados. Então, se era, deixou de ser. Então, nós temos que deixar de ser pecadores e sermos santificados pela palavra e pelo poder do Senhor.
E também como está escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Os pecados ficam para trás, os pecados são confessados ao Senhor, são perdoados pelo Senhor e quando nós abandonamos, nós obtemos a misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente semana, que Deus proteja o seu coração, que Deus blinde a sua mente. E lembre-se, jamais fique chateado porque tem alguém dando nome aos seus pecados, mas fique chateado por estar desagradando a Deus. E fique feliz, porque Deus te ama a ponto de enviar pessoas para falar dos seus pecados a fim de te libertar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.